bem-vindo novamente ao curso Mão na Massa. Na última aula nós fizemos o nosso filtro de autorização e nessa aula nós vamos configurar a segurança da nossa aplicação. Nós já temos os filtros e agora nós precisamos dizer o que vai precisar ser filtrado. Bom, nós temos aqui Security Filter, vamos criar um novo pacote dentro de Security e vamos chamar esse pacote de Config. Dentro de Config eu vou criar uma classe chamada Security Config. E essa classe Security Config, ela vai ser uma subclasse de Web Security Configure Adapter. E eu vou utilizar uma anotação aqui, chamada Web Enable Web Security. Pronto. Bom, então, aqui nessa classe nós vamos dizer o que deverá ser protegido e como deverá ser protegido. Então nós vamos aplicar o filtro que nós criamos aos nossos endpoints nessa classe. Vamos criar Private Final Custom User Details Service, porque nós vamos utilizar essa classe. Lembre-se que todas as classes que nós criamos aqui, no caso, por exemplo, do Authorization, nós temos aqui no construtor Custom User Details Service. Então é por isso que nós vamos injetar essa dependência aqui. Agora nós precisamos sobrescrever dois métodos. Ctrl+O. Os métodos que nós precisamos é o configure, recebendo HTTP Security, e vamos sobrescrever aqui. E o outro que nós precisamos sobrescrever também é o configure. Cadê? Com o Authentication Manager Builder. Certo? Então vamos começar pelo mais simples. Esse configure do Authentication Manager Builder vai servir apenas para validar os nossos passwords que estão criptografados. Nós não vamos gravar password no banco sem criptografia. Então eu vou falar aqui que ele deve utilizar User Details Service, o meu Custom User Details Service, e o Password Encoder que eu vou utilizar para criptografar as nossas senhas vai ser o bcrypt Password Encoder. Certo? Então nós vamos depois criar um usuário utilizando esse carinha aqui. Vamos aqui na classe Application User, Open Console. Não, no momento nós não temos nada aqui. Não lembrava se eu tinha criado. Bom, então vamos agora fazer a configuração aqui de segurança. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer, assim como falei lá no curso Spring Boot Essentials, é que nós precisamos configurar o CORS. Se um dia nós quisermos utilizar uma aplicação JavaScript, esse CORS precisa estar configurado da seguinte forma. Nós vamos criar um configuration source aqui, utilizando Lambda. Nós vamos criar new CORS configuration .apply permit default values. E nós vamos falar aqui new CORS configuration apply permit default values. E nós vamos autorizar and authorize requests. Agora, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar o int matchers para proteger as nossas URLs, que vão ser da seguinte forma. Todas as URLs que nós temos vão seguir o padrão versão 1, versão 2. Então se você voltar aqui no endpoint, nós temos aqui sempre começando com V1. Então nós vamos seguir esse padrão. Então as nossas URLs aqui que tiverem qualquer coisa vão ser protegidas. E no nosso caso aqui, nós temos a URL professor. Então, deixa eu abrir novamente aqui o nosso modelo.
Então, no nosso modelo aqui, se você reparar bem, curso, assignment, question assignment, and choice, todas essas classes, todos esses endpoints que nós vamos criar, eles estão diretamente relacionados com o professor. Então, para você criar curso, assignment, questão, você precisa estar relacionado com o professor, porque tudo isso daqui vai pertencer a um professor. E para facilitar aqui a nossa configuração de segurança, nós vamos sempre criar a URL professor. Então, por exemplo, se nós criarmos a URL para as questões, question, ou courses, aqui, por exemplo, vai ser /v1, /professor, /course. E aí lá o crudezinho dentro dessa URL. Então, por isso que aqui, nesse /professor, nós vamos ter aqui has role. E lembre-se que nós criamos a autorização para a role professor. E agora nós vamos adicionar .end add filter new. Nós vamos adicionar os nossos dois filters, começando pela autenticação. Nós vamos passar o Authentication Manager, que nós já temos aqui disponível para nós, e o Authorization Filter, e nesse caso também o Custom User Details Service. Legal, então aparentemente parece que está tudo certinho. Nós temos um erro aqui em algum lugar. Está faltando Authentication Manager aqui. Authentication Manager, na verdade esse cara não é aqui, esse cara é aqui. Pronto. Então agora já temos a nossa configuração de segurança. Nós criamos dois filtros e essa classe aqui vai ser a classe responsável por aplicar aqueles filtros nos nossos endpoints. Vamos ver se eu consigo fazer aqui sem precisar desabilitar o Cross-Site Request Forgery. Vamos criar então um usuário. Vamos gerar um password. Deixa eu ver. A gente pode utilizar a classe das constantes porque já tem um public static void main aqui. Vamos criar um password new. Vamos imprimir salt new by script password encoder ponto encode, e o password vai ser DevDojo. Então deixa eu ver aqui, Ctrl Shift F10. Então vamos copiar toda essa linha e vamos criar um usuário no nosso banco de dados. Então nós já temos aberto aqui, na verdade. Vamos só executar novamente. Vamos criar aqui um usuário na mão. Password. Username William. Professor ID. Na verdade nós precisamos de um professor primeiro. Vamos deixar nulo por enquanto. Depois nós vamos alterar aqui. Então, vamos criar um professor. Minha.sony@devdor.br. Name William. Legal. Vamos voltar para o Application User e vamos associar com o professor 1. Ctrl Enter, ou então você pode clicar na setinha verde. Legal, então nós já temos aqui o nosso usuário relacionado ao nosso professor e nós já temos o password. Então você pode ver que o password está criptografado e nós temos aqui no nosso filtro, no filtro de segurança, o configure que vai utilizar o mesmo algoritmo. Bom, então agora vamos fazer os testes. Vamos voltar lá no nosso Professor Endpoint. Nós já temos esse GET aqui. Teoricamente esse GET já é para estar sendo protegido. Então nós vamos iniciar o nosso servidor, se ele não estiver iniciado. E nós vamos abrir o Postman. Vou dar uma pausa no vídeo e assim que iniciar e abrir tudo, eu volto. Pronto, então nossa aplicação iniciou. Se você olhar aqui no console, você vai ver que não existe mais aquele password padrão.
Então nós podemos agora requisitar o nosso token. Então primeiramente, para requisitar o token, nós vamos fazer uma chamada para login. Isso daqui o próprio Spring adicionou para a gente. Nós vamos colocar aqui no auth. Na verdade, vamos fazer uma requisição post. E no nosso body, vamos colocar raw JSON. Nós vamos fazer aquela mesma chamada que nós definimos, que vai ser passando aqui o username William e password DevDojo. Clica em send. Ops, forbidden. Cannot verify. Bom, vamos desabilitar o cross-site request forgery para facilitar aqui no nosso desenvolvimento. Depois lá na frente a gente habilita ele de novo. Volta lá no security config. Então a gente vai ter que ficar passando esse token toda hora. Aqui, antes de você colocar o... Na verdade, depois do end, você adiciona .csrf.disable. Pronto, assim a gente não vai precisar ficar passando o token em todas as requisições. Inicia o servidor. E executa novamente. Legal, então nós temos aqui o nosso token. Precisamos de tudo isso. E agora vamos fazer uma requisição para localhost 28080/v1/professor. Vamos fazer sem passar nada. Nós temos o hi. Na verdade não era para estar passando aqui esse hi. Vamos voltar lá na classe security config. Faltou aqui barra asterisco asterisco. Ou seja, tudo que tiver dentro desse endpoint professor, nós vamos querer autenticação. Legal. Vamos reiniciar. Vou fechar aqui porque às vezes esse Postman dá umas bugadas. Vamos fazer uma requisição GET para o professor. Send. Legal. Agora nós temos o nosso acesso negado. O que nós precisamos fazer é aqui no Reader. Lembre-se que nós estamos esperando um Reader Authorization e um Value Bearer com o nosso token. Clique em Send. E nós temos o nosso hi. Então você pode ver aqui que ele fez uma consulta lá no professor, porque é isso que nós fazemos quando nós acessamos passando o token. Ele sempre vai buscar o professor para fazer a validação se o valor dentro desse token é válido. Bom, então na aula de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!